escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês neste domingo. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudar a palavra dele e poder transmiti-la sendo instrumento dele para a vida de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor Deus, e termos essa liberdade em nosso país. Que o Senhor traga a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos entender a Tua mensagem e o Teu estudo desta manhã. Em Teu santo e bendito nome, nós te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição hoje é de número 10 da revista Família da Aliança, classe Adultos 2. Os filhos e o mandato cultural. Nós estamos estudando a vida na Família da Aliança. Por que essa lição de hoje é importante? Porque muitos cristãos não veem a cultura com bons olhos e não acham importante desenvolver em seus filhos talentos artísticos como desenho, pintura, escultura e teatro. Exemplos, tá? Existem N outros talentos. Isso é um erro, porque impede que os filhos desenvolvam talentos naturais que lhe foram dados por Deus. A nós foi dado um mandato cultural, que significa ter domínio sobre cultivar, desenvolver, participar e desfrutar de cada aspecto da vida. Esta lição alerta aos pais que o mundo é de Deus e que todos devem procurar viver para a sua glória, investindo sua vida no reino. Ou seja, nós não devemos colocar nossos filhos numa redoma de vidro contra o mundo, mas prepará-los para o mundo e para que eles sejam a diferença nesse mundo, independente do tipo de trabalho, de carreira, de talento, de dom que seu filho tenha, mas que seja desenvolvido para a honra e glória de Deus. Então, recapitulando as aulas passadas, em uma das lições nós tratamos primeiro sobre filhos e o mandato espiritual. Que significava esse mandato espiritual? Era andar com Deus. Como? Conhecendo, amando e obedecendo a Deus. Tá? Então, nós trabalhamos sobre o mandato espiritual. Na lição da semana passada, nós tratamos sobre o tema filhos e o mandato social. E o que viria a ser esse mandato social? Homem e mulher deveriam viver juntos, sair da casa de seu pai, de sua mãe, deixando-os, sendo frutíferos, no sentido de fruto para a sociedade, né, de trazer coisas boas e multiplicando-se. Como que deveria acontecer esse mandato social? Ele inicia dentro da sua própria família, entre o casal, entre a união, o respeito e a cortesia. E isso vai sendo passado para os filhos, além da explicação para os filhos sobre a diferença sexual entre o que é ser homem e o que é ser mulher, namoro e casamento. Todas essas explicações devem ser dadas dentro do lar, dentro da família, para os filhos, né? O pai e mãe. Então, essas foram as duas lições que já foram passadas sobre o mandato espiritual e o mandato social dentro da família. E hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos tratar sobre filhos e o mandato cultural. O que é esse mandato cultural?
é o filho reinar, dominar e aflorar todas as potencialidades na terra. Como? Vocês ensinando seus filhos, treinando seus filhos e nós sermos exemplos, vocês sendo exemplos para seus filhos. Então vamos iniciar a nossa aula com alguns textos básicos. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Em Josué, capítulo 5, versículo de 1 a 3, diz: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate a Aralote. No primeiro livro, que é Gênesis, que nós acabamos de ler, 1:26, nós temos que lembrar que Deus fez o homem à sua imagem. Deus não fez o cachorro, o gato, o pássaro. Ele fez o homem à imagem de Deus, tá? Segundo ponto, ele fala para o homem ter domínio sobre peixes, aves, animais, sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Em Josué, capítulo 5:3, o povo do lado, em volta do Jordão, reis cananeus, tudo mais, estavam com medo do povo de Josué, do povo, os filhos de Israel, porque haviam escutado que Deus estava com eles e que grandes feitos Deus tinha feito na vida daquele povo. Sabe o que é o mais engraçado? Eles enxergarem tudo isso e não se converterem. Então, Deus fala a Josué para circuncidar os filhos de Israel de novo, como um ato simbólico daquele povo que estava junto do Senhor nosso Deus. Então Josué faz e circuncida todos os filhos de Israel em Gibeate Aralote, que estava invadindo ali a terra da Cananeia, né? Que era a terra prometida para o povo de Israel. Então eu coloquei algumas transformações culturais que vêm ocorrendo durante esses tempos, mudança de século e de décadas, comportamentais e tanto de vestimentas, né? Então coloquei as mulheres, como se vestiam e hoje, coloquei os líderes, né, da Rússia, dos Estados Unidos e da Inglaterra, e no mesmo cargo, logo abaixo, as pessoas que hoje até recentemente administravam alguns, né, o poder desses respectivos países. A geração, né, o corte de cabelo de hoje, né, o pai e o corte de cabelo do filho. Depois o comportamento dentro das escolas, como que era na década de 60, nos anos 2000. O telefone, né, quando a família ficava em silêncio querendo escutar com quem que o papai estava falando e aguardando notícias ali, e hoje o individualismo dentro da família, né, com um celular para todos, telefone para todos, mas cada um no seu mundo. As mulheres que trabalhavam e hoje que se exercitam. Essas transformações culturais, eu não estou aqui para criticar todas,
tá? Eu estou aqui só para demonstrar as mudanças que foram acontecendo no tempo. Prosseguindo no próximo slide, aí a gente vê em 1996, que não era muito comum tatuagem, né? Em 2016, que alavancou e começaram a pintar o corpo inteiro, né? Virou uma febre, algumas pessoas até vício. Em 1940, como os homens se vestiam, e 2019, né? Com as calças caindo aí praticamente mostrando a cueca, né? Em 1916, que todo mundo lia jornal, parava para ler jornal, hoje a gente para ver celular e nem sempre são notícias de jornal. Em 2009, que se soltava a pipa no céu e hoje o moleque brinca com drone. Em 1980, que a pessoa, quando começou o computador, as pessoas eram magras e hoje, como elas se encontram, o aparelho cada vez menor e a pessoa cada vez maior. Em 1996, aí, o moleque brincando na rua, a mãe tinha que ir lá buscar para ele vir jantar, que se pudesse ele passava o dia inteiro na rua. E em 2016, a mãe brigando para o menino ir para a rua e sair da tecnologia dentro de casa. A televisão em 1990, que era a televisão lá em cubo, né, e um caixote, as pessoas eram magras. E hoje as telas menores e as pessoas cada vez mais gordas. Então, algumas transformações culturais com as imagens aí para a gente poder visualizar um pouquinho. Mas e aí, a cultura ele pode ser o bem ou pode ser o mal? Eu indico você a leitura desse livro, Igreja Tô Fora, do Ricardo Agreste, pastor da igreja da comunidade Chácara Primavera. Excelente livro, foi estudado por alguns jovens da nossa igreja, na escola dominical. E na página 43, 44, o pastor Ricardo escreve o seguinte texto. Quando desconectam-se do Deus Criador, homens e mulheres dão origem a um sistema de valores e conjunto de produções que expressam uma disfunção em relação aos valores e planos de Deus. Ou seja, pausa aí. Aquilo que está sendo feito vem a honrar e glorificar a Deus? É algo que Jesus faria dentro daquele sistema de cultura? Continuando, no segundo parágrafo. Por um lado, na cultura podemos encontrar falhas da imagem e semelhança de Deus nos seres humanos. Por outro lado, nela também podemos encontrar valores e hábitos que refletem a desconexão entre eles e o Criador. Pausa. Esse tipo de cultura, aquilo que está vindo dentro daquela comunidade, daquela sociedade, daquela igreja, que vem relacionado à cultura, ela desconecta você de Deus? Voltando ao terceiro parágrafo. O papel da igreja diante de toda e qualquer cultura, qual é? Primeiro, identificar os pontos de contato e as oportunidades para comunicar aos homens e mulheres inseridos na cultura a mensagem do Evangelho de Deus. Identificar as distorções e disfunções presentes na cultura, confrontando seus mecanismos que vão gradativamente envolvendo, cegando e escravizando seres humanos, tornando-os a cada dia seres mais distantes da imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o papel da igreja, esse é o papel da família, do que está sendo feito. Então, se você fica bravo com o irmão quando chama a sua atenção para algo que é para sua edificação, primeira coisa, está baseado no comportamento daquele irmão, no que ele pensa, ou realmente está baseado dentro da palavra de Deus? Quando você quer mostrar para alguém que aquilo está sendo errado, aquela forma de cultura está errada, se baseie e mostre pela palavra de Deus. Me perdoem pelos alguns erros aí de português, do texto. Meus irmãos, o primeiro capítulo aí da nossa lição diz que é um mandato divino.
As crianças e todos nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. Eu enfatizei isso em Gênesis 1:26. E na medida em que são ensinadas, amadurecem e são treinadas, e elas precisam se tornar vice-gerentes sobre o rei do universo. Então Deus dá aquilo para o homem governar, ele é o vice-gerente, o gerente é Deus, o rei, e você vai, ele te dá uma função aqui na terra, tá? Então, voltando lá, em Gênesis 1:26 diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre peixes do mar, as aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nós ficamos muito decepcionados com algumas atitudes políticas do nosso trabalho, do nosso meio em que nós convivemos, dentro da sociedade, entre outras coisas. Muito disso é culpa nossa, cristão, que não temos feito o nosso papel de evangelizar outras pessoas, de darmos um excelente testemunho para essas pessoas, de anunciar as boas novas ao coração dessas pessoas, para que essas pessoas conheçam a verdade, a palavra de Deus, e se convertam ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, e mudem as suas vidas. E aí, nós estamos vivendo também, sem falar no aspecto da família, dificuldade financeira, social hoje, de se ter muitos filhos, mas nós diminuímos a quantidade de filhos no nosso mundo pela nossa conscientização das dificuldades que possamos ter para criar aqueles filhos, mas deixamos também de colocar pessoas de famílias cristãs, né, aumentar esse número de crianças para que façam a diferença no nosso mundo. Então, nosso trabalho acaba sendo em dobro, porque se eu tenho um único filho, 2 filhos, que é a média hoje dentro da nossa sociedade, eu vou ter que trabalhar em cima do seu filho, daquele meu filho, para ele ser um diferencial na sociedade. Mas eu tenho que anunciar mais ainda a palavra lá fora, para as pessoas que não conheçam, porque eu estou diminuindo, entre aspas, vamos dizer assim, o número de trabalhadores neste mundo. Não estou, entendam o que eu coloquei no começo, não estou condenando a escolha do pai e da mãe de ter 1 ou 2 filhos, mas o nosso mandato é espiritual, social e cultural. E para a gente fazer essa diferença na nossa cultura, nós precisamos de mais pessoas que influenciem a nossa cultura. E a gente parece que olha o nosso mundo hoje, nós estamos vendo cada vez pior o nosso mundo. Talvez também por esse motivo, não estou falando que é o único fator, ok? Abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, versículo de 1 a 7, vamos ver aí. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem.
Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então eu grifei aí, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais, se é ave, se é peixe, todos, e todos serão entregues nas suas mãos. Meus irmãos, olha, a gente come carne de boi, carne de vaca, carne de boi, de vaca. A gente come carne de vaca, come carne de porco, carne de javali, carne de carneiro, de tartaruga, de rã, de tudo. Se eu quiser caçar um leão, eu vou conseguir caçar. Todos serão entregues nas nossas mãos. E Deus vem e diz para você comer tanto da erva como da carne, mas não comer do sangue do seu sangue, né? Não matar o seu próximo. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E se o homem derramar o sangue de outro homem, ele está derramando o seu sangue. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E o que Deus quer? Que a gente se multiplique, povoe a terra e a gente cuide dessa terra, tá? Então, por esse motivo, eu coloquei Gênesis 9, 1 a 7, até para a gente ter consciência que isso é um mandato divino, mais uma vez. Segundo tópico, preparação para a vida. Meus irmãos, a família, ele está rodeado por todos os aspectos diferentes da cultura. Então, eu coloquei política, trabalho, entretenimento, segurança, saúde, educação, recreação, negócios, comércio, e você pode influenciar mais coisas aí dentro desse tópico aí. Todas essas coisas são partes do mundo no qual nós fomos colocados. E os nossos filhos deverão ver a si mesmos como servos responsáveis de Deus, na medida que se tornam agentes da cultura. Ou seja, a família vai ensinar esses valores para os seus filhos, para eles fazerem diferença em cada aspecto diferente da nossa cultura. E aí começa isso dentro da sua casa e ele tem que entender que ele é um agente de Deus lá fora também. Mas também não é só a família falar, o pai e a mãe, mas é também agir, ser exemplo, a começar dentro da própria casa, para que o filho faça a diferença dentro do seu trabalho. Como que um filho pode ser simpático com as pessoas que ele trabalha se ele não é dentro da própria casa, por exemplo? Ele não é cortês, como a gente já viu, que cortesia é um dos mandatos de Deus. Então, tem que se iniciar dentro de casa. Agora, lógico, meu irmão, se você veio de um lar onde seu pai e sua mãe não era cortês e você continua nesse raciocínio com seus filhos, mas se converteu e hoje aprende que deve ser cortês, é a sua obrigação de querer mudar, de querer transformar. Não é igual Gabriela, eu nasci assim e morri assim, né? Vou morrer assim, aliás. Então, você começar a fazer a diferença para seus filhos amanhã não questionarem e falar, vou fazer algo que você nunca foi. Ou tornar espelho e continuar fazendo isso o dia que ele constituir a própria família dele. Seu filho. Seu filho logo estará ou já está no mundo. Qual o nosso papel para os nossos filhos? Os nossos filhos deverão ver a si mesmos como servos responsáveis de Deus, na medida em que se tornam agentes da cultura, como eu acabei de falar. Nós devemos olhar para a família em primeiro lugar, para reforçar, desenvolver e revelar o mandato cultural. Depois, a família vai ter influência dos outros meios, por exemplo, da escola e da igreja. Então, o filho deverá enxergar tudo isso, que é tudo estabelecido por Deus e pertence a Deus. E eles são parte desse reino que Deus colocou para eles.
onde Cristo reina e nós fazemos parte desse reino. Cristo está reinando agora, porque Ele é o Senhor Supremo de tudo. Então, nós não podemos pensar em só ser obediente espiritual e social como se a gente tivesse cumprido o nosso serviço. Não, nós também devemos ser obedientes, separando o cultural, criacional e natural, cuidando dele. Não só vendo ele como secular, como secundário, como se não fizesse parte do reino de Deus. Portanto, não tem espaço na nossa vida. Ah, minha vida é a religião só. Não, nós estamos neste mundo, né? Jesus fala que não peço para que os tires do mundo, mas lembre-se que eu venci o mundo. Como eu coloquei para vocês anteriormente, como isso ocorre? Ele começa o processo na família, ele vai para o mundo da escola, você já está trabalhando aquele mundo social dele, que ele está convivendo, cultural, e depois ele cai para o mundo. Ah, mas eu tenho medo. Gente, vamos ler em Colossenses 1, 15 a 20, o que ele diz? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Estamos falando de Jesus, ele é antes de todas as coisas. Lembre-se que antes do seu filho vir ao mundo, todos os dias dele já estavam escritos no livro da vida. O nosso papel é prepará-los para esse meio e fazer diferença desta cultura. O que não pode acontecer quando eu estou ensinando o meu filho? Ele entender que eu não tenho que buscar o ter, dando detrimento ao ser, né? E o ser vem de ser, vir, é o ser indo, tá? Em trabalho, em serviço a alguém. O outro, usar a outra pessoa como matéria-prima da minha realização pessoal. Os relacionamentos descartáveis são problemas dentro da nossa cultura hoje. Desejos fruto da influência do meio em que o filho vive com os amigos, dentro de uma determinada escola, dentro da minha determinada família, dentro da minha posição social, enfim. Os aspectos do mundo cultural não podem se tornar dominantes e criar um desequilíbrio na vida dos nossos filhos e nem na nossa. A cultura tem que preceder sobre viver uma vida que honre o Deus da criação. Primeiro o Deus da criação, depois a cultura que honre esse Deus. Então, a pergunta que eu faço para você que é filho e para você que deve fazer para o seu filho: o que você pensa, faz ou sente honra a Deus? O seu filho está assistindo de camarote no poltrona do cinema comendo a pipoquinha, só vendo o seu comportamento e da sua família ali, do seu esposo ou da sua esposa. Qual a preocupação da família? A escola cumpre fielmente, desenvolve, expande aquilo que foi iniciado no lar como forma de educação cultural? Cuidado, gente, com o currículo oculto do professor, tá? Hoje, um exemplo, temos que tomar cuidado com a parte de filosofia dentro da escola. Qual é a filosofia daquela escola? E quando seu filho estiver tendo filosofia,
Qual é a influência que aquele professor está tendo sobre o seu filho? Em achar que, por exemplo, o homossexualismo é uma coisa natural. Quais são os valores que a escola tem pregado para o seu filho? A igreja deve preocupar-se em apoiar através da pregação e pelo ensino aquilo que a família começa na área cultural. O que você, família, o que você tem colocado para o seu filho assistir? Você tem, meus irmãos, as nossas aulas estão cada vez com menos participação das pessoas assistindo. Às vezes nós temos as críticas, eu não gosto da aula disso, não gosto da aula daquilo, mas nem a revista o pessoal lê, nem a revista. E tem pais que põem os filhos para assistirem a aula e eles mesmos não assistem a aula que é devida a eles. O que você está criando dentro da sua casa? Que cultura é essa? Ou espera toda a sua expectativa estar na escola e na igreja de transformar o seu filho para a sociedade, para ser um bom filho? Por que você escolheu ter filho? Para ter alguém cuidar de você? Só para isso? Então, prepare os estudantes para a sua vida de serviço no reino de Deus. Eu tenho que olhar o meu filho diante da nossa sociedade e falar: aquele meu filho é um diferencial. Gente, todos cometemos pecados, tá? Mas a vida de santificação, ela é gradativa. O seu filho também está iniciando um processo de santificação e ela nunca para, nós nunca paramos. Faça essas perguntas para você, família. Relação à escola, relação a você dentro de casa e a igreja. A igreja tem preocupado com o seu filho, com a família, e você tem se preocupado com tudo isso? Você tem assistido às escolas dominicais, você tem assistido às mensagens diárias do pastor, você tem feito seu devocional, você tem assistido o culto. Gente, vamos parar de ser vergonhice, vai? Para e analisa a sua vida. Não vem com desculpinha esfarrapada. Depois, o pai e a mãe estão lá na igreja pedindo oração para o filho, porque o filho é isso, porque o filho é aquilo. Para. Começa dentro de você a sua mudança, para você poder cobrar do seu filho. Terceiro tópico, preparação para a escola. Os cursos e assuntos ensinados na escola devem ser apresentados no lar antes de as crianças ouvirem ou irem à escola. Eu vou dar um exemplo que aconteceu algum tempo atrás. Quando entra no 4º para o 5º ano, as crianças começam a ter aula sobre a parte de sexualidade no sentido formas anatômicas, tá? Não para falar de sexo, tá? Mas do gênero sexual, as diferenças anatômicas que existem. E quando aconteceu, eu sabia que iria acontecer isso primeiro com a Pietra, que é minha filha mais velha, depois com o Giovanni, que foi a partir dos 9 anos de idade. Eu e o meu marido, o Eduardo, sentamos e explicamos tudo sobre o gênero sexual. Desde como funciona uma relação sexual, desde como é a parte do corpo do homem, da mulher, como que é formado o bebê, como que funciona, tudo, meus irmãos. Por quê? Alguns podem levar isso, ficar horrorizados com essa nossa atitude. Porque meus filhos iriam ter a aula e a gente sabe que tem crianças que eles estão convivendo com outras crianças, com outros tipos de famílias, e que as crianças têm acesso à informação já há muito tempo. Então, podem ser comentários dentro da sala de aula, entre eles, a zoeira e tudo mais. Então, a gente gostaria que os nossos filhos, quando tivessem esses tipos de aula, que é normal da criança ter, hoje ainda eu acho que está mais cedo, né,
tudo está mais precoce, mas que eles tratassem de forma natural e não algo que fosse de vergonha para eles, algo que eles não soubessem. Então, os assuntos, isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Não que tenha que ser seguido o nosso exemplo, tá? Aí é a decisão da família. Mas os assuntos têm sido explicados para os seus filhos antes deles ouvirem dentro da escola, do ambiente escolar? Os assuntos básicos, eles devem ser entendidos e iniciados no lar, tanto na dimensão prática quanto na teórica. Então, a parte de higiene, por exemplo, né? Os meninos, eles vão, quando estão entrando na pré-adolescência, enquanto as meninas vão mudando, havendo transformações do corpo. Então, eu tenho que ensinar meus filhos a mudar o comportamento. Ele não pode mais agir, sentar, se vestir da forma como ele era quando criança. Exemplo. Os estudos sociais, eles devem ser introduzidos no lar, isto é, noções sobre trabalho, sobre governo, administração, regulamentos, negócios, o manejo do dinheiro e a interação das pessoas com a criança. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá, de regulamentação. Eu vou falar para o meu filho que no sinal vermelho ele deve parar, prestar atenção. E o filho está observando, lembra? Ele está só com a pipoquinha assistindo tudo que a mãe e o pai faz. E aí eu passo o sinal vermelho. E ele vai aprender na escola, já desde pequenininho, sobre noções de trânsito. E está vendo na casa dele o comportamento. Aí eu falo para o meu filho, não pode falar no celular enquanto estiver dirigindo. Um dia o meu filho vai crescer, vai virar um jovem, vai ter o seu carro e vai falar no celular dirigindo e pode acontecer um acidente. Qual a moral para mim poder chamar a atenção do meu filho? Se ele conviveu a vida inteira comigo vendo eu dirigindo e falando no celular. Tá? Um exemplo de regulamento que existe uma lei que proíbe você de falar no celular enquanto está dirigindo. E o meu comportamento cristão, cidadão, é o contrário que a lei me cobra sobre aquilo. Olha que salmo maravilhoso e o que ele diz do versículo 1 a 8, Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, no versículo 7, colocasse em Deus a sua confiança, não esqueçam dos feitos de Deus e observem os mandamentos, vivam esses mandamentos, para que vocês não sejam a geração dos seus pais, que era rebelde, obstinada. O quarto e último ponto, ecologia doméstica. Vou ensinar o quê? Eu vou ensinar sobre os valores das coisas materiais que Deus nos deu, ensinar sobre a beleza das coisas materiais que Deus nos deu e ensinar sobre a utilidade das coisas materiais que Deus nos deu. Isso é ecologia doméstica. Concluindo, isso pode ser desde o brinquedo que o seu filho tem até a comida
escovar os dentes, o cuidado com as roupas, as coisas que são descartáveis, como e onde elas devem ser descartadas. Então, os valores, a beleza e a utilidade das coisas. Espera um pouquinho, Tanise, continuo não entendendo. O que nós devemos fazer mesmo? Ensinar nossos filhos a apreciar o reino, amá-lo e fazer o máximo para manter o nosso meio ambiente limpo e saudável para a vida cotidiana. Dentro de casa, manter uma casa limpa, ajudar a lavar um prato. Preciso deixar tudo só sobre o papel da mulher? Não. E mulher, deixar para o marido fazer tudo? Porque hoje nós estamos tendo inversões de papéis aí. Não. É o todo, a família toda, preservando o seu lar, cuidando a começar do seu lar. Começa dentro do seu quarto, aumenta o cômodo do banheiro, aumenta a sala, até a gente atingir o quintal e deixar em ordem. Pessoas que gostam de caos vivem no mundo de caos. A vida dela é um caos, tudo desorganizado. Por quê? Porque ela não sabe colocar em ordem, não sabe apreciar aquilo, não foi treinada para apreciar, para amar e fazer o máximo para manter aquele ambiente saudável para a vida dela cotidiana. E isso reflete no mundo também do nosso exterior, vamos dizer assim. O que a Bíblia diz? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2:15. E a natureza em Romanos diz, no livro de Romanos, que ela clama pela nossa ajuda, pelo cuidado dela. Ela clama pelo dia de Deus, Jesus voltar, porque a natureza também está no pecado e ela sofre com isso. Ou você não entendeu que a praga que dá na planta, a doença que ela tem e tudo mais, é fruto do pecado. Então, qual o papel nosso em nossos filhos? Qual é o nosso mandato cultural? Ensinar, apreciar, a amar e fazer o máximo pelo nosso reino. Agora sim, finalizando o nosso último tópico, o que é bom ou mal em si? Bom, o ensinar às crianças o valor apropriado e a utilização de cada aspecto da vida é um dos maiores desafios que o Lar da Aliança tem e espera. Em Provérbios 22:6, nós não cansamos e guardamos esse versículo no nosso coração, de tanto que a gente ouve. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não se há de afastar. E esperamos que quando o nosso filho se desvie, que Jesus não volte, porque a gente quer tempo para aquele filho se voltar ao Senhor. Né? Então é muito difícil para o pai e para a mãe, que muitas vezes ensinou todos os valores e a essência da personalidade daquele filho o faz se distanciar do caminho do Senhor. Então nós devemos fazer o nosso papel. O Senhor está vendo se você está fazendo o seu papel realmente. A gente não sabe o que acontece em cada família, dentro de 4 paredes, em cada lar. Nós temos uma disfunção muito forte dentro de nós, que se chama julgamento. E muitas vezes aquele pai e a mãe ensinaram o que deveria ser feito, mas o filho toma a opção de se afastar do Senhor. E o papel do pai e da mãe chega a uma certa idade que não tem mais o que fazer, a não ser orar por aquele filho. Então, você que ainda tem filhos e que ainda escutam você, que ainda há como você corrigir isso, aproveita essa oportunidade, porque ela não vai voltar. E nós, como pais dos filhos mais velhos, nunca devemos deixar de falar do amor de Deus aos nossos filhos, nunca devemos deixar de repreendê-los quando nós vemos que eles estão longe daquilo que Deus
gostaria que eles tomassem como atitude, como pensamento, como sentimento para a vida deles. Nosso papel como missionários na vida dos nossos filhos nunca termina, até que o Senhor nos leve para junto dele. Ensinando a carreira para os seus filhos, você deve mostrar a ele que é a proposta por Cristo. Nenhuma carreira deve ser vista como menos importante ou sendo menos viável para viver uma vida cristã de serviço ao Senhor Jesus Cristo. A carreira que o seu filho escolher, ele tem que ser a diferença dentro daquela carreira que ele seguir. Ele não pode se desintoxicar com a cultura, com aquele meio e ambiente que ele vive, mas ele tem que fazer a diferença, nem que seja para salvar uma vida lá dentro, mas ele faz a carreira dele ser diferente dentro daquele meio em que ele vive. Como isso, Tanise? Seguindo os mandamentos do Senhor, o exemplo de Jesus Cristo, que foi um carpinteiro, teve uma carreira simples, mas teve uma carreira na terra e que com certeza não dava calote em ninguém, entregava o material que lhes era encomendado, juntamente com seu pai, até a idade que José trabalhou, e Cristo ainda continuou trabalhando até ele começar o seu ministério. Então, nós devemos honrar e glorificar a Deus dentro da nossa carreira, dando testemunho de Cristo para a vida das pessoas. Em Tito, capítulo 1, versículo 15, diz que todas as coisas são puras para os puros, e todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, se ele já está corrompido, para ele mentir torna-se algo normal, ele trair torna-se algo normal, ele passar a perna nos outros torna-se algo normal, ele contaminar o mundo torna-se algo normal. Ou seja, a combinação de várias coisas e o uso incorreto delas pode acontecer levando à destruição. Aí eu dei o exemplo, por exemplo, a fórmula de Einstein, né, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa simples fórmula fez com que surgisse a criação da bomba atômica. E aí, quando aconteceu a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, e Einstein, com certeza, ficou muito triste e decepcionado que algo que ele tinha descoberto para o bem, que poderia ser transformado para o bem, teve um impacto negativo para o mundo, matando várias pessoas, né? E pessoas inocentes, porque ali a briga não era daquele povo ali que foi a cidade atingida, e sim os governantes, os líderes, né, daquele país, como tanto relacionado aos Estados Unidos. Aí. Outra situação, o Santos Dumont, que fez o avião, né, a descoberta do avião. Jamais ele pensou que aquele invento dele poderia ser transformado em um avião de guerra, né, onde pudessem ser lançadas bombas e destruir famílias, destruir cidades, destruir pessoas. Então, a ideia foi muito boa, mas outras pessoas aproveitaram daquilo e transformaram em algo que pudesse levar à destruição, tanto do planeta, tanto da natureza, quanto de vidas, de animais, de ervas, quanto de pessoas, seres humanos. Para você refletir, você tem utilizado seus dons e talentos para a honra e glória de Deus, quer na sua casa, no seu trabalho, na igreja ou no mundo? Como que eu posso perguntar se você tem feito com seu filho, se antes eu não perguntar para você, que também é filho? Você tem guiado e dirigido seus filhos no uso e no entendimento de seus dons e talentos? Você tem explicado aos seus filhos como utilizarem seus talentos e habilidades da melhor forma? Nem sempre eles vão entender isso.
Você tem ajudado seus filhos a escolher as carreiras nas quais seus dons e talentos possam ser utilizados plenamente neste mundo? A educação no que diz respeito a dinheiro, questões financeiras, é uma responsabilidade da família da aliança. Você sabia? Eu coloquei 3 exemplos aí de pessoas cristãs. Primeiro, do engenheiro agrônomo Fernando Collin. Tive a oportunidade de conhecê-lo, fez parte da minha banca de mestrado na agronomia na Unesp em Botucatu. Hoje o Fernando trabalha numa universidade federal no norte de Minas. E o Fernando criou biodigestores com fezes de animais. E quando ele recebia esse dinheiro do governo, ele sempre falou para mim que ele iria essa oportunidade que o governo deu para ele estudar, de pegar isso que ele aprendeu e utilizar para a vida de outras pessoas. Então, o Fernando foi para o Nordeste e ajudou famílias que trabalham com renda através da agricultura a criar esses biodigestores que produzem energia para esses sítios, fazendas, chácaras dessa população trabalhador rural, né, que trabalha numa condição muitas vezes precária. E ele é cristão, igreja presbiteriana. Temos aí o Cícero Rodrigues Ferreira, mostrando com orgulho seu diploma em teologia. O Cícero, ele é um cristão do Nordeste, no Ceará, interior do Ceará, e ele trabalha como gari. O Cícero, quando ele trabalhava como gari, ele catava livros, ele achava livros que as pessoas jogavam nos lixos, e ele começou a pegar esses livros e a estudar, e a ler esses livros, e ele viu que ele poderia terminar os estudos dele, poder fazer até uma faculdade. E assim ele seguiu com esse objetivo na vida dele, e o Cícero acabou se formando e fez a faculdade de teologia. O Cícero não trabalha como pastor, ele continua trabalhando na área de gari, mas devido aos seus estudos, ele acabou sendo admitido na parte de administração. Ele administra hoje esses garis para a prefeitura da sua cidade. E tem esse conhecimento teológico também, que veio a trazer maior conhecimento, maior bagagem para a vida espiritual dele, né? Com certeza. Depois eu coloquei um dentista, o Dr. Medianik, que trabalha no interior da Ucrânia. Esse dentista, aliás, ele veio de uma família muito pobre. A Ucrânia, na época do socialismo, ele sofreu muito, passou fome, e com muita dificuldade ele conseguiu estudar. A mãe dele teve ajuda de algumas pessoas para poder estudar o filho e até o filho se formar. Hoje, o Dr. Medianik, ele trabalha, ele faz como se fossem missões, realmente. Ele chegou a ficar com a sua família instalada por 4 meses num orfanato de crianças, onde que as condições eram precárias. E ele tem 2 filhos, e junto com esses filhos e a sua esposa, eles conseguiram reestruturar esse orfanato. As condições de higiene eram terríveis, e eles moraram 4 meses nesse orfanato, onde ele pôde cuidar dos dentes das crianças, e a esposa pôde cuidar do orfanato, trazendo condições melhores para as crianças estarem ali morando. E foi muito difícil para ele quando teve que sair desse orfanato. Ele também foi para uma guerra ali próxima da região do seu país e cuidou voluntariamente dos dentes. Ele foi voluntário para cuidar dos dentes dos soldados que participavam da guerra. E ele ficou no acampamento onde os soldados estavam ali e faziam seus treinamentos, e dali saíam para a guerra.
Então, são 3 cristãos com profissões distintas, mas que levam a palavra de Deus e fazem a diferença no meio da cultura em que eles vivem. Esse é o nosso papel e esse deve ser o nosso orgulho mediante aos nossos filhos. E através de muita oração, muita dedicação, muita educação, disciplina, ensinamento dentro do lar da família da aliança. Que Deus abençoe, meus irmãos, que vocês tenham um ótimo domingo e que essa mensagem possa realmente ser transformadora dentro do seu lar, da sua família. Amém.